Amém, irmãos. Que Deus esteja dirigindo a palavra, esteja tocando em nossos corações, que o Espírito Santo esteja falando em nossos corações, como primeiro falou no meu, para preparar essa palavra. E eu tenho certeza que toda palavra, tudo aquilo que é inspirado, tem um propósito. 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos também a palavra. Nós falamos sobre o que estamos refletindo, sobre refletir a graça de Deus, sobre refletir aquilo que verdadeiramente somos, né? E não sermos, refletirmos uma coisa que nós não somos. E no preparo dessa palavra, depois, refletindo nela, né, também, me veio a memória, me veio à mente, bem forte, falar um pouco dessa graça. A graça que nós devemos refletir, a graça a qual todo aquele que um dia reconheceu Jesus como Salvador deve refletir. Então, por que não falarmos um pouco mais dessa graça, entendermos um pouquinho mais dessa graça? Eu sei que talvez isso nos parece básico, né? Aquela coisa do dia a dia, né? Principalmente para aqueles que já são estão mais tempo, né? Na caminhada, talvez fale, pô, a graça, eu já entendi isso sobre a graça já há muito tempo atrás. Mas muitas vezes são questões, e a graça é uma delas, que muitas vezes nós colocamos no nosso dia a dia e não refletimos muito sobre o quão maravilhoso, o quão grande é a graça de Deus para conosco. Um ato tão grandioso que muitas vezes nós estamos esquecendo de refletir e de pensar sobre essa graça. Eu, por curiosidade, fui pesquisar. Tem um chat do momento aí, um aplicativo do momento, todo mundo está pesquisando, né? Todo mundo fala. E eu fui lá e falei assim, vamos ver o que esse aplicativo fala, o que essa inteligência artificial, não sei bem se é um aplicativo, me desculpem os caras da TI se eu estou falando, mas é uma inteligência artificial. Eu falei, vamos ver o que essa inteligência artificial fala da graça. Vamos ver, né? E interessante, né? Ela faz Claro, minha mensagem não está baseada nisso, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu quis saber, né? Se uma pessoa numa situação de desespero fala assim, vou lá e vou digitar a graça de Deus, o que vai aparecer? E essa inteligência artificial diz o seguinte sobre a graça de Deus. Ela diz, a graça de Deus é a demonstração do seu amor incondicional e sua misericórdia para com toda a humanidade. Ela é dada livremente, sem qualquer mérito nosso e sem base em nossas boas obras. Na verdade, recebemos a graça mesmo quando ainda éramos pecadores e distantes de Deus. Dá uma resumida boa, né? Se converteu a inteligência artificial aqui, né? Então, veja, até a inteligência artificial sabe explicar a graça de Deus. Interessante isso, né? E você sabe explicar a graça de Deus? A inteligência artificial, ela pode explicar a graça de Deus, mas ela não pode sentir a graça de Deus. Você sente a graça de Deus na sua vida? E como nós podemos sentir essa graça? Então, como o próprio a inteligência disse, essa graça ela veio através de Cristo. E não precisa uma inteligência artificial dizer isso, a palavra de Deus nos diz isso. Deus nos diz isso, que a graça vem através de Cristo. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em João 1,17. Vai ser projetado, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, no seu aplicativo para acompanhar. Hoje nós vamos passear por alguns trechos da palavra de Deus. Então,
João 1,17 diz o seguinte: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então isso é o que nós sabemos, e se você ainda não entendeu sobre isso, se você ainda não sabe o que é receber a graça através de Cristo, você tem a oportunidade de buscar isso na palavra de Deus. Porque ela vem através de Cristo Jesus. E a palavra de Deus deixa isso bem claro. Nós poderíamos nos aprofundar nisso, mas a ideia é mostrar o fundamento da graça, como ela veio. E ela veio através de Cristo, dada por Deus, pela sua misericórdia. A palavra de Deus nos mostra um Cristo obediente, que segue os propósitos do Pai, que veio para ser exemplo, para servir. Um Cristo receptivo, disposto a receber a todos aqueles que o buscam. Esse é o nosso Cristo. Essa é a nossa graça, dada por Deus, seu Filho, que morreu na cruz por nós. Nós ainda sendo pecadores, não merecendo. Muitas vezes não tendo consciência do pecado. Porque a consciência do pecado é nos dada através do Espírito Santo. E quando nós estamos nas trevas, nós não temos essa consciência. Porque nós vivemos nos padrões do mundo. E muitas vezes nós, crentes, achamos que as pessoas do mundo têm a consciência do pecado, mas isso não acontece. Elas só vão ter a consciência do pecado a partir do momento que o Espírito Santo de Deus tocar em suas vidas. E elas possam enxergar o quão miseráveis são sem a presença de Jesus Cristo na sua vida. Essa é a graça. E a graça, então, ela vem de Cristo, e Ele está aberto a receber. Como nos diz lá em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus chamando até Ele, para que a gente possa realmente descansar. E essa chamada de Jesus, ela não significa que todos os nossos problemas serão resolvidos. Que nós não teremos mais dificuldades, mas significa que Ele estará junto com a gente. E através da sua graça, nós vamos estar suportando, nós vamos estar resistindo a esse mundo. Nós vamos estar resistindo ao pecado. É isso que muda. Você vai estar mudando a sua vida. A sua vida passa a ter um propósito. E eu creio que muitos aqui já fizeram isso. Já mudaram a sua vida. E a sua vida passou a ter um propósito através da graça. Nós cantamos sobre a graça. E a graça é algo tão simples que às vezes nós estamos assim, a graça. Nós não estamos valorizando o que ela significa. Ela significou a morte de um inocente na cruz, para que nós pudéssemos ter essa graça. Ela significou o amor de um pai que, com a preocupação de promover a oportunidade daqueles que estavam perdidos no mundo, de ter acesso, de ter a esperança, é uma ação de Deus. E nós vemos isso, é um texto conhecido, mas um texto que, para mim, é o que deixa assim de uma forma clara. Eu gosto muito dos textos de Paulo, porque ele deixa bem simples e claro o que é a graça. Em Efésios, Efésios 2, a partir do versículo 1 até o 10, Paulo vai falando sobre isso. E ele vai falando um pouco e deixando claro o que significa essa graça e como nós podemos ter acesso a ela. Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Efésios:
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Amém, irmãos? Paulo deixa claro aqui. E para aqueles que não entendem o que é viver na carne, o viver na carne é satisfazer as vontades do nosso corpo. Então, para ser simples, poderia ser assim, vontades do meu corpo. Eu tenho vontade de comer, né? Eu tenho outras vontades, eu tenho vontade sexual, eu tenho vontade de ganhar dinheiro, eu tenho muitas vontades. E o problema é quando essas vontades tomam conta de mim. E eu vivo em função dessas vontades. E eu vivo em função de satisfazer o meu eu. Eu vivo em função de satisfazer o que me realiza. Eu vivo buscando a minha felicidade. O erro está que isso está acima de qualquer coisa. Acima de relacionamentos, acima de amizades, porque primeiro eu tenho que satisfazer o que me agrada. Depois eu vou pensar no outro. E a graça de Deus, ela fala justamente ao contrário. Que nós devemos buscar a vontade do Pai. Devemos nos submeter à vontade do Pai. E isso faz parte da graça de Deus. Ela nos vem pela fé, ela nos vem gratuitamente. Mas nós precisamos nos sujeitar a essa graça. E aí a pergunta é, você está se sujeitando a esta graça? Porque nós podemos conhecer sobre a graça, saber que ela existe, reconhecer que Cristo morreu na cruz e ressuscitou por nossos pecados, mas não estamos nos sujeitando a isso. Às vezes nós sabemos que aquilo existe, mas não respeitamos ou não praticamos. É a mesma coisa que você sabe que existe um limite de velocidade, você sabe que você deveria estar a 100 por hora, mas você anda a 120, 130. Para que precisava ter aquela placa ali? Se você não respeita. Você sabe que ela existe. Você sabe que o limite é 100, mas você faz do seu jeito. E assim, muitas vezes, nós estamos fazendo com a graça de Deus. A gente sabe que ela existe. A gente sabe que Cristo morreu na cruz. A gente, de alguma forma, reconhece isso, mas a gente não se apropria disso. A gente não vive nesta graça. A gente não se chega a Jesus e diz, puxa, eu preciso que você me ajude a superar esse desafio, a superar esse momento da minha vida. E às vezes nós deixamos para fazer isso só em momentos difíceis, e isso não é necessário. Nós podemos fazer isso em todo momento da nossa vida.
E a graça, ela vem por meio da fé, como diz no versículo 8 aqui do capítulo 2. Deus, em sua sabedoria, deixou isso bem claro na sua palavra. Nós podemos encontrar outros textos que diz isso, que a graça, a salvação, ela vem pela fé, pelo ouvir a palavra, pelo praticar a palavra, e não por obras, para que ninguém se glorie. Não porque eu consigo fazer mais coisa, eu tenho mais graça. Realizar o bem, como ele diz aqui no versículo 10, porque Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, as boas obras, Cristo Jesus, voltando um pouquinho, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, as boas obras, elas são consequência da nossa ação, da nossa aceitação da graça de Deus. E não ao contrário. Não primeiro eu vou fazer coisas boas para ter acesso à graça de Deus. Se você está esperando por isso, se você está acreditando nisso, você está perdendo seu tempo. Porque você precisa realmente tomar a sua decisão primeiro de aceitar essa graça. Então vemos que ela está disponível para todos nós. E nós estamos usufruindo dessa graça. Não pense, quando nós ouvimos sobre isso, muitas vezes nós, e eu me incluo nisso, nós que somos crentes mais, uma caminhada mais longa, muitas vezes nós falamos assim, essa palavra é para que as pessoas se convertam. Mas, na verdade, sim, ela é muito importante para que as pessoas entendam a graça de Deus. Mas ela é importante também para que nós possamos refletir se nós estamos realmente usufruindo dessa graça. Se nós, como cristãos, estamos realmente fazendo parte, nós estamos vivendo nesta graça. Ou se nós só sabemos que ela existe, estamos ali deixando a nossa vida seguir e não estamos usufruindo dela. E nós vimos que o fazer o bem, e isso inclui muitas coisas, é consequência da nossa relação com Deus. Então, nós já podemos medir se nós estamos bem, se nós estamos usufruindo dessa graça, medindo como está o nosso relacionamento e medindo como estão as nossas ações em relação a Deus. O quanto eu estou refletindo a graça de Deus nas minhas ações, no que eu faço no meu dia a dia. Não preciso fazer um grande evento, ir lá, dar alimento para 200 pessoas que estão passando fome, mas que isso seja refletido no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas ações. As pessoas olham para mim e veem assim, puxa, você é uma pessoa tranquila. E como isso é interessante, como as pessoas começam a notar. E eu estava em viagem num cliente essa semana, e era um cliente difícil, um cliente que eu tive algumas dificuldades com ele em reuniões virtuais, e eu precisei ir até lá, ir até ali, em São Luís do Maranhão, para conversar com ele pessoalmente. E foi muito interessante que ele, em um determinado momento, ele falou assim, cara, eu estava muito receoso da sua visita aqui. E quando você chegou no aeroporto, quando eu te olhei, eu falei, cara, o Carlão é muito gente boa. Foi o jeito dele falar, E a gente resolveu todos os nossos problemas e a coisa foi muito tranquila. Mas eu não estou querendo ser aqui exemplo, não estou querendo aqui dizer que eu sou melhor, não é isso. Mas é só um exemplo de como as pessoas conseguem ver na gente. Quando elas olham aqui, pô, esse cara é diferente. Esse cara tem alguma coisa que, sei lá, não sei. E esse alguma coisa a gente vai mostrando na nossa conduta, nas nossas ações. É isso que Paulo está falando aqui, quando ele diz ali no versículo 10, que que Deus realiza em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. É para fazermos a diferença. Então é o contrário. A graça de Deus nos leva a fazer a diferença. Se você acredita
E quanto mais sacrifícios você fizer, que se você realizar grandes coisas, isso vai te trazer benefícios? Não vai. Isso tem que ser consequência da primeira ação, que é receber a graça de Cristo. Então a graça é o quê? Então a gente poderia falar vários pontos aqui da graça, mas vamos resumidamente falar sobre a graça, e nada melhor do que a própria palavra de Deus falar sobre esta graça que eu estou aqui trazendo para vocês. Então essa graça, ela é poderosa e abundante, como diz lá 2 Coríntios 9:8. A tomadinha d'água é para resolver o problema da minha garganta, que está ruim, e para vocês, os que quiserem abrir na referência. Então, a graça ela é poderosa e abundante, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Então essa graça, ela é poderosa, ela é abundante. E quando nós nos apropriamos disso, que ela nos é dada, nós temos essa abundância. Ela está nos apoiando em todo o tempo, em tudo o que for necessário, para que você reflita essa graça, para que você demonstre através das suas ações essa graça. Esse é o propósito. Ela também está ao alcance de todos, né? Não adianta dizer, puxa, não é para mim isso. Ela está sim ao alcance de todos, essa graça. Como diz lá em 1 Timóteo 1, versículos 14 e 15. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isso, Paulo falando dele. Então ela está disponível para todos. Você pode se considerar a pior pessoa do mundo, mas a graça está disponível para você. Está disponível para mim. Se aproprie dessa graça. Mesmo que você a conheça, às vezes você não está vivendo esta graça. E a graça, ela nos justifica do pecado. Então essa graça, além dela nos dar acesso ao Pai, ela nos ajuda a estarmos resolvendo as nossas falhas. E lá, em Romanos 3, versículos 22 e 24, a palavra de Deus diz o seguinte: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então essa graça, ela justifica os nossos pecados. Se você ainda não recebeu, não pediu para Deus, não se colocou diante de Deus e clamou por essa graça, faça isso. E se você já fez isso, mas não está tendo uma boa relação, vamos dizer assim, com essa graça, está meio distante, retorne. Volte a usufruir dessa graça. Essa graça também, e o que é maravilhoso, que Deus ele nos dá o caminho, então ele mostra sempre o começo, ele nos mostra como chegar, ele nos mostra o que vamos receber. Deus é claro, Deus é transparente. Nós que muitas vezes complicamos as coisas, ou melhor, nós que normalmente complicamos. Porque Deus ele nos mostra isso, e Deus ele nos deu a graça, ele mostra que ela nos justifica do pecado, e ele nos capacita para vivermos essa graça. Isso que é o maravilhoso de Deus. Deus chama e capacita.
como diz lá um texto de Gálatas 1, 10 a 16. Eu disse que hoje a gente ia passear bastante pela Bíblia, mas eu não resisti a isso, de mostrar na própria palavra de Deus como ele vai, os pontos se fecham. Tudo bem que nós estamos usando tudo textos, cartas de Paulo, mas como não há divergência, nós estamos passeando por várias epístolas e todas elas nos levam para o mesmo caminho. E Gálatas 1, do versículo 10 ao 16, ele fala sobre nos chamar e nos capacitar. E ele diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Desculpe, vou ler novamente. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições e dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Paulo está falando dele, da vida dele, de como ele era um cara zeloso na lei, um conhecedor na lei, superior a muitos, ou seja, um cara super inteligente, e que foi transformado pela graça. E a partir daquele momento, como ele diz, tudo foi revelado para ele através de Cristo. Ele entendeu que não bastava ele ter um conhecimento, ele conhecer a lei, ele conhecer um mestre do judaísmo, se ele não fosse transformado por Cristo Jesus. E quando ele foi transformado, ele entendeu isso. E Cristo, por sua misericórdia, o inspirou através do Espírito Santo. E ele passou então a ser um ótimo instrumento dentro da obra de Deus. Porque ele entendeu a graça. Ele se apropriou dessa graça. E então ele passou a praticar, a ter as ações na sua vida baseado nessa graça recebida. Foi isso que Paulo fez. E é um exemplo maravilhoso de um homem que perseguia a igreja e que passou a pregar o evangelho e sofreu as consequências por isso. Então, para nós, por pior que nós achamos que estejamos, por pior situação que você esteja, a esperança está na graça de Deus. E a graça nos dá esperança. Foi o que eu disse. Deus, ele nos mostra o começo, o caminho e nos mostra onde nós vamos chegar. Nós não estamos num voo cego. Nós não sabemos o dia em que Cristo vai voltar, mas nós sabemos que a promessa de Deus de estarmos na glória com Ele, com Cristo, essa sim vai se realizar. Amém? Nós temos essa certeza. E por isso que nós pregamos a palavra, e por isso que nós entendemos que o único caminho está através de Cristo. Porque nós entendemos que a vida eterna é prometida e ela nos será dada. E é isso que Deus deixa claro na sua palavra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 a 17, Paulo diz o seguinte: Ele os chamou para isso por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça,
dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Quem pode nos dar a força? Jesus. Quem pode agir na nossa vida? O Espírito Santo de Deus. E como é bom quando nós começamos a entender o que Deus quer para a nossa vida. Como eu disse, isso não significa que todas as questões vão ser resolvidas, mas significa que nós vamos estar caminhando juntos com um apoiador. Estaremos na graça, estaremos com a promessa da vida eterna, estaremos superando as dificuldades no amor de Jesus Cristo. E isso é se apropriar da graça. Ou para a salvação daqueles que ainda não entenderam que Jesus é o único caminho. E eu convido você que ainda não entendeu, que ainda não tomou essa decisão, que faça isso. Que entenda que o único caminho é Jesus Cristo. E para aqueles que estão deixando essa graça um pouco de lado, que você possa se apropriar dessa graça. Possa se colocar diante de Deus, porque nós vemos que Ele nos dá a oportunidade do perdão. Nós temos aquele momento do perdão onde tomamos a decisão e a palavra de Deus nos diz que todos os pecados nossos ali foram perdoados. Mas nós continuamos humanos e continuamos a nossa luta interior. E quanto mais nós deixamos essa graça agir em nossa vida, mais nós vamos estar nos aproximando de Deus e menos nós vamos estar sujeitos às coisas desse mundo. A graça de Deus nos capacita a viver uma vida transformada e cheia do Espírito Santo. Só através da graça nós temos essa capacitação. E sabendo que não é algo que nós merecemos, é um presente de Deus, concedido por amor e pela bondade de Deus, sem nossa ação. A nossa ação é só ter fé e passar a viver nessa graça. Estamos sendo bons herdeiros desta graça? Estamos realmente fazendo jus? Como eu disse, não podemos jamais pagar isso. Por mais que você imagine que eu vou pagar isso, você não tem como pagar. Nós não temos como pagar isso. Mas nós temos como viver desta graça, viver nessa graça. E realmente podermos estar caminhando com Deus, estarmos buscando a cada dia entender o que Deus realmente quer para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que a palavra de Deus possa estar fixa em nossos corações, que a gente procure cada dia mais colocá-la em prática e deixar o Espírito Santo agir. Porque como eu falo, se nós deixarmos o Espírito Santo agir, nós como igreja vamos estar reluzindo uma graça, vamos estar atraindo aqueles que ainda não conhecem a graça, vamos estar fazendo a diferença. E é isso que nós precisamos fazer como igreja. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra nos deixa claro que, primeiro, que Seu amor é incomparável, um amor a Sua ação de nos dar Cristo Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, mesmo nós sendo ainda pecadores, mesmo nós não entendendo isso, o Senhor já de antemão tomou toda a ação por amor, teve misericórdia de nós, ó Pai, te dou graças por isso. E eu clamo, ó Pai, que o Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, para que nós possamos realmente nos apropriar dessa graça, possamos entender a ação de Cristo, possamos viver isso, Senhor, no nosso dia a dia. Que nós possamos realmente estar refletindo, estar pregando a Tua palavra, estar demonstrando a diferença que é um servo Teu, a diferença que é viver na Tua graça. Demonstrando, Senhor, mesmo em situações complexas, em situações difíceis, que nós entendemos a vida de forma diferente, porque nós temos a Tua graça, ó Pai Santo. Te clamo, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja agindo no coração de cada um, ó Pai.
E que se tivermos pessoas aqui, Senhor, que ainda não entenderam, Senhor, a Tua graça, que Teu Espírito Santo possa estar tocando os corações. Que as pessoas possam estar realmente entendendo, Senhor, a necessidade de estar junto a Ti, entendendo a necessidade de buscar a Ti, ó Pai, e que o Senhor possa estar agindo. Se tivermos pessoas também, ó Deus, que em algum momento se desanimaram, se afastaram da Tua graça, ó Pai, que o Senhor possa estar agindo na vida dessas pessoas, para que ela possa compreender e possam retornar, Senhor, a usufruir da Tua graça. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém.